Já começou. Uhul! Boa noite! Oi, gente, cadê o povo, minha gente? Salve! Cadê ele? Boa noite! Ele nem apareceu ainda. Paz. Apareceu. Foi ele o primeiro? Não, Nandão. Pastora Vanessa. Dami, Mona Lisa. Boa noite, a paz do Senhor, minha gente. Que bênção, glória. Glória a Deus. Chegando, salve. Priscila Couto, minha titia. Cria aí o link, pastorinha, fazendo favor. Por Já favor. vou mandar já. Para conectarmos. Mandarmos. Eu já mandei aqui. Glórias. Olha o outro lá doidinho já. Cadê o Wagner? Wagner não chegou ainda. O pessoal tá ouvindo a gente de boa? Avá, Valéria. Amém. Glória a Deus. Boa noite, Valéria. Estão ouvindo a gente, pessoal? De boa aí? Vocês que estão assistindo a gente pelo Espaço ICB, vocês poderiam nos ajudar compartilhando, por favor? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos compartilhando aqui com o pessoal, tá bom? Amém. Glórias. Compartilha aí o máximo que vocês puderem, por favor. Temos um presente nessa noite. Na verdade, 2 presentes para sortear. Eu acho que deveria ter uma pergunta. É mesmo. Acho que deveria ter uma pergunta e a melhor resposta deveria ganhar. O que você acha? Bom. Onde que colocamos os presentes? Ah, tá ali. Ali. 2 livros maravilhosos. Um eu já li, que é o Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Todo cristão deveria ler, né? É um clássico da literatura cristã. C.S. Lewis era um ateu e ele se converteu. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia. Então é um livro assim fenomenal, gente. Leia e você assim vai gostar demais. Cristianismo Puro e Simples é um dos livros que nós vamos sortear. Nós vamos sortear também um que é sobre o Sermão do Monte. São 12 estudos sobre o Sermão do Monte. É o sermão mais completo que Jesus prega. Na verdade, eu acredito que resume tudo. A Bíblia inteira se resume. Jesus, ele prega tudo no Sermão do Monte. Ele vai dizer tudo que a gente precisa saber naquele sermão tão precioso que ele prega em Mateus capítulos 5, 6 e 7. É fantástico. Então, assim, quem ganhar vai ganhar algo preciosíssimo nessa noite. Então, quero ver quem vai responder e vai ganhar alguma coisa. Vai ganhar coisa boa, viu, gente? Porque a gente vai... Eu já li o Cristianismo Puro e Simples. Você vai ver que sempre que você for procurar pessoas que leem bastante, vai indicar esse livro para as pessoas. É um livro lindo e ainda por cima tem uma capa linda. Fantástico. Leiam. Gente, então vamos dar início aqui, né? Vamos dar um oizinho para Elisângela, o Adrian. Wagner entrou lá agora. Carol. Cadê? É o Leandro, amor. É o Leandro. Não é o Wagner, não. É o Leandro. Olha só. Tá gêmeo, cadê o WG, minha Pessoal, gente? compartilha. Ó, o Nilson com a Gil, Glória a Deus. o Juninho, compartilha, tá? Compartilha bastante aí pro pessoal ser abençoado nesta noite. Eu, quem não me conhece, pastora Karina, pastora Ariana. Também está aqui presente pastora Geisa, de cabelo novo. Tá linda. Quem curtiu o cabelinho aí já vai curtir. Pastora Alex. Pode mandar comentários sobre esse novo visual da pastora Geisa. É top, tá top. Então, gente, a pastora G vai fazer uma oração para nós darmos início aqui. Amém. Vamos falar sobre identidade e sexualidade, parte 3, final.
Vamos falar sobre um pouco de identidade e sexualidade no casamento para os jovens, né? Vamos aprender bastante hoje, amém? Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos muito felizes, estamos aqui na live Morrer para Viver. Glória a Deus. E damos início a essa oração. Eu creio que vai ser uma noite de muita bênção, aprendizado, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus querido, Pai amado, a Ti apresentamos nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor Jesus, a vida de cada um. Senhor, que o Senhor venha dar direção, meu Deus, essa palavra desta noite, venha dar entendimento, venha nos ensinar tudo aquilo que é para ser feito em nossas vidas conjugais, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito venha estar sobre as nossas vidas, Pai. Toma a direção de cada vida, cada jovem casados, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar poderosamente os namoros, os casados, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então, vamos dar início aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre... Vamos lá. Quero falar um pouquinho sobre a abstinência sexual. Só que antes da gente começar a falar sobre, abordar os assuntos dessa noite, eu queria falar, tem algum pai aí que tem um filho adolescente, jovem na sua casa, e esse jovem não está contigo, ou esse adolescente não está com você? Chama ele para assistir essa live do seu lado aí. Nós não vamos falar nada que não possa ser falado para um jovem ou para um adolescente, tá bom? E outra coisa, pai e mamãe também que está assistindo, se você tem filhos nessa idade, nós queremos encorajar você, como foi falado na live passada. Se você ainda não teve esse bate-papo com seu filhão ou com a sua filhota, faça isso, meu irmão, porque senão o mundo vai ensinar eles com outros valores. E nós sabemos que nós, como pais, como famílias cristãs, nós queremos informar valores dentro da palavra de Deus para os nossos filhos. Porque senão o mundo vai ensinar de uma maneira deturpada. E depois, como é que nós vamos mostrar para eles a verdade? Vai ser um pouco mais difícil de nós formarmos essa mentalidade, né? É somente através dos pais, somente através da palavra de Deus, que é a verdade para nós, né? Somente através do Espírito Santo. Então, eu te encorajo nessa noite a fazer isso. Sente com seu filho, converse com ele, tire todas as dúvidas, mostre que é muito bom você viver para Deus, não é verdade? Amém. A melhor coisa é viver para o Senhor. Então, aquele que espera no Senhor, ele vai viver o melhor para a vida dele, amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre a abstinência sexual. O que é abstinência sexual, gente? A abstinência sexual é privar-se de algo. E a pastora Ariana tem uns versículos para mostrar aí para nós, que está lá em 1 Coríntios. E eu gostaria que ela falasse um pouco sobre isso. Nós vamos ler primeiro em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, que fala assim: mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. Então, esse é o primeiro versículo que nós vamos ler sobre a abstinência, que o sexo ele foi feito para o casamento. Então, cada marido deve ter apenas a sua esposa. Então, a abstinência nada mais é que a pessoa deve privar-se de algo. No caso da vida sexual, ela foi feita para quem tem alguém, para quem é casado. Se você não é casado, você não pode ter relação sexual. Como nós estamos falando com adolescentes, no caso, porque muitos nós falamos de viver em santidade. E o viver em santidade, ele serve tanto para casados quanto para solteiros. E nós vamos falar sobre viver em santidade também no casamento. Se você nunca teve relação sexual, você vive em santidade, você também vive em abstinência, porque você já é separado. E você é diferente para quem, por exemplo, no meu caso, que já tive, porque eu já fui casada, né? Eu tive um casamento, eu sou divorciada e hoje eu vivo
abstinência sexual, tem uma escolha de viver separada, de viver, de privar disso. Para muitos, para o mundo, a gente fala mundo, parece uma coisa meia... E às vezes dentro da igreja também as pessoas olham e falam assim, ai, duvido, não acredito. Até parece que você não faz nada, né? As pessoas debocham porque não acreditam, mas você se priva disso, você escolhe, porque você entendeu esse versículo, que há uma vez que é imoralidade, há uma imoralidade, né? E que cada homem deve ter a sua própria esposa. Então, se eu não tenho um esposo, se você não tem um marido, você não pode ter uma prática sexual. Então, nós que vivemos a palavra de Deus entendemos. Se você não é casado, você não pode ter uma vida sexual ativa. Essa é a palavra de Deus e é aquilo que nós acreditamos. Tem mais um versículo aqui, que está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, que fala assim: comenta-se por toda a parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Olha só como que a coisa estava terrível no meio daquele povo. Então, assim, a imoralidade era tão perversa que começou a ter relação sexual até mesmo com a madrasta, né? E viver a abstinência é uma questão de decisão. Você decide viver separado para Deus. Para muitos até desacreditado, porque as pessoas elas não vão acreditar que você toma essa decisão, porque você não vive pelos desejos da sua carne. Alguém vai dizer, mas como é que você consegue? Porque você vive pela sua fé, por aquilo que você crê. Você não vai viver por aquilo que você deseja, porque vontade pode dar, mas vontade passa, e a gente não é guiado pelos nossos desejos da carne. Nós vamos falar muito sobre isso, né? E eu sou adulta e nós vamos falar sobre adolescentes. Adolescentes também, eles estão se descobrindo, e quanto mais, não adianta você falar, não vamos falar sobre isso, eles já vivem, enquanto não descobriram isso ainda, melhor é. E há adultos também que já tiveram uma vida, mas que pode viver sim uma vida de abstinência. É possível sim, e é nisso que nós acreditamos. É nisso que nós pregamos, né? Eu conheço uma história de uma pessoa, e aquilo para mim, não quero citar quem foi, mas a pessoa disse assim, se a pessoa quiser ter relação comigo, eu quero. Naquele momento a pessoa perdeu totalmente o encanto. Por quê? Porque aquilo que você acredita é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E esse amar a Deus é sobre todas as coisas. É uma renúncia sobre o desejo da sua carne. Entendeu? Então está acima dos desejos sexuais, que é um prazer que dura apenas 1 segundo e não vale a pena. Então é esse um pouquinho sobre a abstinência. A Ari falou sobre a abstinência sexual e a gente estava citando alguns exemplos aqui. Para adolescentes e jovens que ainda não tiveram essa prática e não tiveram contato direto com nenhum tipo de... como é que é a palavra? Não tiveram contato nenhum, né, com sexualidade. Não digo que seja mais fácil, né? Mas ainda não se abriu esse mundo, né? Então, se torna não mais fácil, porque a nossa carne, ela sempre grita para essas coisas, se a gente ficar voltado para isso. Mas, agora, um jovem que já veio, talvez, que se converteu agora, que está nos caminhos do Senhor, depois de já ter vivido no mundo lá, de ter feito muitas coisas, né? Lá fora no mundão. E aí ele vem para Cristo, tem uma nova vida em Cristo. Então ele vai começar a ser tentado de várias maneiras, né? Então assim, ele vai começar a ser tentado naquilo que mais ele deseja, mais que a sua carne deseja. Então a gente sempre fala que nós vamos começar o quê? Alimentar aquilo, o nosso espírito, para que a nossa carne não venha querer vencer
crescer sobre as coisas do Espírito em nós. Por isso que tem que haver o quê? Uma mudança de mente, o reinar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, aquele jovem que vem do mundão e ele já teve várias práticas sexuais fora da presença de Deus. Então, a abstinência sexual para ele se torna algo um pouco mais difícil, né? Porque ele já conhece, só que não é impossível, né? Porque Jesus, ele fala que ele venceu o mundo e ele venceu várias tentações e entre outras coisas, e ele fala que ele nos ajuda. Não existe tentação maior que nós não podemos suportar. Então, a abstinência sexual, meu querido, ela vai muito não da nossa própria força, mas do Espírito Santo que habita em nós. Deixa eu ler esse versículo, pastora. 1 Coríntios 10, 13 fala assim: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Então, assim, a tentação, ela vem e Deus, ele dá o suporte para que a gente possa suportar. O escape, mas né? só que assim, você não pode brincar com aquilo que você tem fraqueza. Verdade. Entendeu? Porque se nós sabemos que é algo que é humano. E se você praticou muito, né? E você sabe que isso é um ponto fraco seu, você sabe que você vai cair. E você Até fica lá o porque- tempo todo lá mexendo com aquilo, o que vai dar, gente? Até porque você concorda comigo que isso é natural do homem. Deus, ele fez a gente assim. É carnal, né? É desejo, é vontade. Deus, ele fez o homem para que ele tivesse um relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo. Então, isso é natural. Isso é natural do ser humano. Nós temos o nosso relacionamento íntimo. Só que isso foi feito para o casamento. Então, assim, se a gente se querer antecipar as coisas que foram feitas para o casamento, é claro que vai chegar um momento que a gente não vai se aguentar. Então, a abstinência sexual, ela é para o solteiro que precisa entender que o Senhor fez o propósito, né, do sexo para o casamento. Então, a abstinência sexual é ele entender que ele vai passar por um período em que ele vai ter o seu momento de namoro, o seu momento de noivado, e ele vai usufruir desse presente no casamento. Então, é um período que ele precisa, o quê? Esperar no Senhor. E confiar nele, né? Porque a palavra de Deus ensina a gente confiar no Senhor. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa aí? Esse casal Eles- aqui estão um pouco eu acho que eles estão com tímidos. medo, gente. Eles estão um pouco com medo de nós duas. Não, fica à vontade. Fala, ó. A Thalita falou assim, ó. É difícil nos dias de hoje, onde tudo está tão explícito, não haver tentações. Precisamos buscar o tempo todo a vontade de Deus para que o nosso relacionamento com Ele seja acima de tudo. Precisamos condicionar a nossa mente para nos fechar para o que é pecaminoso. Amém. Eu acho que uma reflexão a gente fazer na atualidade que a gente vive hoje, na pós-modernidade, é a omissão dos pais. Também. É a omissão dos pais em não querer abordar o tipo do assunto com os filhos, com medo e tal, ou seja, tentando buscar, achando que vai fazer ou vai despertar curiosidade no filho. Aí o que acontece? Como Paulo fala, o povo sofre por falta de conhecimento. Sim. A Bíblia é rica, né? E a igreja hoje, pós-modernidade, tem se omitido um pouco falar desses assuntos, né? Tanto no passado quanto no presente. A escola que a gente tem hoje, a qualidade do ensino, uma analogia rápida assim, né? É a mesma coisa de 1990. Ela não evoluiu. Você está em 2020 com um ensino com a qualidade de 1990, porque a mentalidade dos governantes, eles estão batendo na tecla, brigando tantas coisas e não chega a atualizar o conhecimento. E a igreja precisa despertar para isso. Por enquanto os pastores, os líderes, as pessoas ultimamente
para jogar um diálogo aberto, os pais abrir a casa, abrir a mente para poder tratar desse assunto com os filhos, a tendência deles sofrerem um pouco mais para frente é muito grande. Né? Porque o que você não tem em casa, você vai escutar de um amigo e vai gerar curiosidade, você vai... E quando vê, né, e às vezes tem jovens, adolescentes nos vendo agora, e até adultos que estão nos vendo agora, que estão ouvindo, já ouviram falar que não pode, mas não sabiam onde estava na Bíblia o porquê não podia. Sexo diz que é só depois do casamento, mas nunca ouviram falar em qual passagem explícita onde estava escrito isso, entendeu? Isso é a falta de conhecimento, é saber onde na palavra de Deus traz clareza. É a clareza da palavra de Deus, porque se eu sei com clareza onde essa palavra é encontrada, que cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido, fica mais fácil deles entenderem que precisa haver um casamento e que tudo vai acontecer de forma adequada. E nós vamos falar de muitas coisas bem polêmicas ainda hoje, que nós vamos saber os porquês. Talvez eles tinham curiosidade de saber e talvez nunca nem perguntaram porque tinham vergonha, e a live ela tá proporcionando coisas muito interessantes, de assuntos que poderiam ter sido ditos que nós não tivemos a oportunidade ou não falamos antes, e que agora estamos tendo a oportunidade de falar e de esclarecer, né? É polêmico, mas é importante, porque agora o conhecimento está sendo explícito a todos nós. Né? Nós sabemos agora que é um marido só e que a imoralidade sexual é por causa disso, porque precisa ter um marido e uma esposa. Amém. Né? Amém, gente? Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, você que tá aí. Glória a Deus, quem quer ganhar o livro? No final da live nós temos o sorteio, tá, pessoal? Entra aí. Tem que ler, viu, minha gente? Isso. E por favor, vocês precisam interagir com a gente, tá bom? Glória a Deus. Nossa, é um assunto que todo mundo fica tão assim, né? Querendo saber. A gente precisa quebrar isso, né? Amém. Gê, fala alto pro povo te ouvir, em nome de Fala Jesus. mais alto. Falei que é algo que a gente precisa mudar, né? A forma de pensar, né? Que é um assunto que precisa ser falado. E às vezes a gente traz até hoje a vergonha de estar falando desse assunto. Então a gente precisa ser totalmente liberto disso. Amém. Olha, a Valéria tá online, a Ju Dantas, o Emanuel, Elias, Valéria, falei? A Raica, a Ellen. Falta do Wagner. A Juzinha. A Ju, que mais? Seu Geraldo, Nilson, Alan. a Paula Gomes, glória a Deus, Paula. Glória a Deus. A Thalita, nossa companheira de todas as lives. Quem mais? Olha, a Ju falou que esse assunto não deve ser tabu entre as igrejas. É verdade, Ju. Ó, o nosso próximo assunto vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a pornografia, pessoal. Aqui eu quero falar primeiro para os jovens. É uma pergunta para você, jovem que está assistindo aí. Uma cena de um filme comum mais apimentado, você considera pornografia? E eu quero aproveitar o nosso casal aqui de pastores casados. Agora é uma pergunta pro casamento feliz existe. Mas antes disso, eu quero perguntar para os pais também que estão assistindo a gente, porque eu sei que tem muitos pais aí com filhos. Você, pai, você olha a indicação, a faixa etária de indicação do filme que o seu filho pode assistir? Tá falando lá, indicação 18 anos e o seu filho tem 13, você deixa ele assistir? Tá falando lá, indicação 12 anos, o seu filho tem 9, você tá deixando ele assistir? Se bem que hoje os filmes, né, mesmo com indicação, os filmes estão bem para frentex, né? Bem avançados. Bem avançado. Mas mesmo assim, vocês têm visto a faixa etária dos filmes e séries que os seus filhos estão assistindo? Vocês têm observado isso? Tem que olhar, galera.
a gente fala assim, ah, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Olha que coisa interessante. Aqui, eu quero perguntar para o nosso casal aqui. Eu posso assistir um filme pornográfico junto com a minha esposa para apimentar a minha relação? Ela estando comigo, tem algum problema? Sim, tem muitos problemas, Responde né? mais alto, pastora. Sim, tem muitos problemas, gente. Não podemos assistir esses filmes. Por quê? Porque traz muita legalidade na nossa vida espiritual, na vida conjugal, no nosso casamento. É algo que não é de Deus, né? E precisamos estar o tempo todo o quê? Vigilantes. Se a gente trazer algo que está alimentando aqueles desejos que o inimigo tem lançado, o que o inimigo tem lançado na parte da pornografia? Então a gente quer trazer o quê? Para a nossa vida cotidiana, quer fazer igual. Então nem tudo nos convém mais. Nem tudo aquilo que nos convém. Então a gente tem que tomar cuidado, se não podemos assistir esses filmes, né? Pode falar, marido, também. Pode, não. A Bíblia fala o quê? Que nem Paulo diz uma coisa assim, tudo no mundo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Todas as coisas não são lícitas, mas não me deixarei ser levado por algumas delas. Você pode assistir? Querido, aí a tua psique que vai dizer, teu relacionamento com Deus, seu nível de intimidade com Deus, sabendo que isso é um pedido para desencadear outras e outras coisas dentro do relacionamento, porque o marido que quer assistir um filme pornográfico junto com a esposa para apimentar a relação, a única coisa que ele está tentando alimentar ali é alguma coisa do inferno mesmo dentro da vida dele. Né, pedindo para ser um abençoado de um chifrudo, o português correto falando, né, pedindo para ser traído, porque a partir do momento que tanto o homem quanto a mulher eles assistem um episódio dele, um filme desse, automaticamente um está adulterando com o outro, segundo as escrituras, porque o que Jesus falou lá em Mateus? Não é somente de você consumir o fato. A Bíblia fala só de você pensar. Você já adulterou. Então é algo muito sério, é algo que muitas pessoas... Né? É algo que as pessoas não prestam atenção muito assim, e aí fala assim, eu tenho que ver alguma coisa para poder estimular, pastor, porque não tá dando. Ô meu irmão, vamos lá, me ajuda aí. Alguma coisa tá errada. Isso foi feito pro sagrado matrimônio, foi feito pro seu casamento, né? Então a juventude aí, já pensa direitinho aí. Que você vê os pais, né, a classificação dos filmes que pegam os filhos, mas assim, dentro do casamento não é permitido isso, o casamento cristão, gente. Vamos vigiar, vamos ter vigilância, sabedoria, e não vai permitir que a legalidade, que essas coisas entrem dentro do seu relacionamento, porque entrou, o diabo vai fazer bagunça e não adianta chorar para pastorar, porque aí não é questão de demônio, é uma questão de safadeza mesmo. O casal bagunçada mesmo. O casal ele vai querer estimular aquilo, né, que tá fazendo um filme, ele vai querer fazer a mesma coisa depois, aquilo vai ficar gravado e cada vez aquilo vai criando um vício, né, não vai ser uma coisa mais santificada como o Senhor deixou pra gente em santidade, vai ser uma coisa prazerosa alimentando aquela carne, quanto mais você fazer coisa errada, mais você vai querer o desejo de fazer mais errado ainda. Porque perde o brilho do casamento, porque o marido não vai olhar mais a esposa com um olhar de como Cristo amou a igreja, como algo de Cristo na vida dele, como a igreja, como a noiva. Ele vai olhar a mulher como objeto. Um desejo. Um desejo. E o homem e a mulher da mesma forma. Ela não vai mais olhar o esposo dela como um noivo, como um encanto. Vai olhar como um objeto de desejo. Então, de realizações. A partir do momento que a gente troca as figurinhas aí, já perde totalmente a bênção de Deus dentro do casamento. Tem uma pergunta. Qual conselho ou orientação vocês têm para os namorados que já estão tendo relação e não tinham entendimento e hoje estão ouvindo essa palavra? É a próxima questão. A gente vai falar sobre sexo antes do casamento. Então espera um pouco. Vamos esperar um pouquinho? Vamos, porque temos base também teológica para essa questão, né? É verdade. Tem bastante gente querendo saber. Tem mais pessoas falando sobre isso, né? Muitas. Olha só, deixa eu falar uma coisa. O pastor Alex falou da pornografia no casamento, certo? Eu quero falar uma coisa muito importante para você também, jovem adolescente. A partir do momento que você
muitas coisas na internet é muito legal, você acessa jogos, muitas coisas. Só que, eu sempre falo, muito cuidado com conteúdos na internet, porque um site vai levando o outro, que vai levando o outro, que vai chegar o momento que você pode clicar em algum link viral e você pode acessar pela primeira vez a pornografia, se é que você já não acessou. E aí o que acontece? Você acessou a primeira vez, você sabe que é errado porque você já ouviu dizer que é errado. Tanto aqui na live, ou então num culto, ou então numa célula que você frequenta. E aí o que acontece? Você não confessou, você não falou para os seus pais, você não contou para ninguém. Aí sabe o que acontece? Vai vir a curiosidade de você assistir de novo. Aí você vai lá e acessa de novo. Aí vai passando, e aí isso se torna o quê? Um vício. Sabe o que o vício é? As pessoas acham que vício é só vício de fumar cigarro, é só vício de beber álcool, é só vício de usar drogas, mas a pornografia ela pode também gerar um vício na sua vida. E esse vício, ele vem aqui, ó, na sua mente. O que acontece quando você acessa a pornografia? É uma imagem fotográfica, nossa mente ela é fotográfica. E você tem tipo como se fosse um computador, são dados. Então a pornografia vai ficar lá dentro. Então, no momento certo, o seu subconsciente ela vai acessar aquele arquivo. E aí vai vir à sua mente coisas que você não queria se lembrar, mas ela vai trazer à tona para você. Então, queridos, se lembre de uma coisa. Isso serve para os homens e para as mulheres, porque meninas também acessam a pornografia. E o que acontece? Passando um período, você vai levar isso para o seu namoro. Aí você talvez arrume uma moça de Deus ou um rapaz de Deus. E aí você não consegue, por muito tempo, ter um relacionamento cristão, firmado na palavra de Deus. Por quê? Porque aquelas imagens vão começar a trazer o seu desejo carnal de querer transar com o seu namorado, com a sua namorada. E aí você vai começar a tentar contra a carne, querer fazer o que não deveria fazer antes do relacionamento. Aí sabe o que acontece? Ou começam os relacionamentos sexuais antes do casamento, ou leva toda essa bagagem para dentro do casamento. E aí quando se casa, isso tudo traz como é que eu posso falar? Uma desgraça pro casamento. Tem muitos casais, eu não sei se como vocês trabalham com o Ministério de Casal também, e a gente está falando sobre sexualidade, tem muita gente que casa porque tinha relação sexual antes do casamento e casa para poder legalizar isso. Sim. Achando que se casar vai resolver a vida. E o que acontece com isso? Dá problema. Porque não é só isso o casamento, né? Casamento é um conjunto, né? E hoje o que você mais vê hoje dentro das igrejas, dentro do relacionamento cristão é isso. Através de uma pressão muito grande, os casais acabam se casando para se livrar do pecado, achando que... Como se pecado sexual. O pecado sexual, casei, acabou, ufa. Só não que existe. Isso não existe. E assim, meu conselho é, poxa, que nem a gente fala no casamento que existe. Você tem que namorar, ou você tem que casar para namorar. Não namorar para casar. Tudo tem que ter um direcionamento de Deus na sua vida. Só que a partir do momento que você só casa para se livrar do pecado sexual, esqueça que a tua vida ela não gira em torno somente do pecado sexual. Sim. Você tem várias áreas, entendeu? Talvez você está completando somente a sua vida sexual, porém você vai casar sob uma pressão e vai destruir a sua vida financeira, vai destruir a sua vida sentimental. Às vezes não tem nenhuma vida financeira para casar. Você não tem estrutura, você cai de cabeça para a queda na onde? Num aluguel da vida, numa casa dos parentes, né? É onde que quando vem a primeira adversidade, não suporta. Divórcio, Ou acho que seja, aí vem o divórcio. Vamos divorciar. Vamos divorciar, porque resolveu o problema. O problema que poderia ser evitado lá atrás, quando que fala, todo aquele que confessa e deixa, alcança. Por isso que tem que tomar muito cuidado com essa área e não achar que resolver um problema é melhor cuidar dessa área para não querer entrar num casamento achando que isso é resolver todos os problemas, né, gente? Por isso que se você for bem orientado, a pessoa acha que
Ai, se eu cuidar, eu vou, isso daqui é todo... A minha vida se resume em fazer sexo. Não, Pessoal, não se resolve sua vida, minha gente. Ai, gente. Nós estamos citando aqui uma série sobre sexualidade, mas o ser humano, ele peca desde, nasceu, Várias coisas, já né? nasceu no pecado. Então, nós estamos citando isso, mas assim, se não, desde que você conheceu a Cristo, você não buscar para a sua vida uma vida de santidade, você vai ser impuro antes do casamento, você vai casar e você vai levar toda aquela bagagem de porcaria para dentro do seu casamento. Verdade. E aí, até que você se conserte com o Senhor, porque é a sua vida individual, aí você ainda vai entrar para o casamento com um laço espiritual com a outra pessoa, porque já não é mais um, agora são dois. Aí são duas pessoas sofrendo, porque é uma alma, é uma pessoa só, já não são mais dois, você entende? Então aquela bagagem de porcaria com uma pessoa tentando arrastar o outro, porque às vezes um é santo, tá querendo buscando a Deus, achando que tá com uma pessoa também que tem aquela mesma ideia, aquela mesma opinião, aquele mesmo pensamento, e aí junta e dá ruim. Olha aqui o que o Juninho falou. A orientação sexual é fundamental na formação do caráter do jovem. Uma sexualidade bem acompanhada desde a infância torna uma vida mais sadia. Quando não acontece esse acompanhamento, o jovem perde o controle e fica difícil se limpar depois. E a Thalita falou uma coisa também que o pastor Alex falou, que fala assim, ó. Ai, meu Deus, não tá descendo aqui pra mim. Conheci casais por estarem em pecado se casarem e hoje não estão mais juntos e ainda afastados de Deus. É o que mais esse acontece. jeitinho para resolver a vida. Então, mantenha-se santo, mantenha-se puro. Não fique pensando que isso é o ápice da vida humana. Se resolve em Deus, tenha sua identidade em Deus. Por isso que nós começamos a dizer, primeiro identidade e depois sexualidade. Né? Primeiro é quem você é o ápice disso. Né? A gente precisa entender isso. Se você é só um cumprimento dentro do casamento, isso. né? Se você se você está assistindo essa live da sexualidade e identidade, é a primeira vez que você está vendo, assiste a primeira e a segunda, porque elas vão se complementar. E a primeira vai falar sobre identidade, aonde nós perdemos a nossa identidade, tá? E para finalizar, eu quero falar isso, eu não ia falar, mas veio na minha mente, eu preciso falar. Gente, a pornografia, ela é tão maligna, ela é algo assim tão maligno, eu preciso falar isso para vocês, sabe por quê? Porque eu estudamos muito essa semana, né? E olha só, são psicólogos falaram isso, pastores também falaram isso, e eu posso te dizer que todos eles falaram o que a Bíblia já diz, né? Então, assim, o Senhor, ele é perfeito até nisso. Ele interliga todas as coisas para que eu e você não tenhamos dúvida de que é verdade. Então, eu vou te dizer uma coisa. A pornografia, meu irmão, ele traz demônios para dentro da sua casa, tá? Demônios, eles trazem demônios para dentro do seu lar, sim. Se você não acredita, passe a acreditar, porque é real, tá? Eu vou dizer uma coisa para você. A pornografia, um homem ou uma mulher, quando ele começa a acessar muito pornografia, que ele fica naquele vício, quando ele começa a ver aquelas imagens, ele já não se satisfaz mais só com aquilo. E ele começa a buscar um mundo maior. Então, para vocês terem uma ideia, vai chegar num nível tão horrível que, se ele é um jovem, ele pode começar a pensar em crianças. Se ele é casado, ele pode pensar em sair do casamento para procurar pessoas lá fora, né? O homem pode pensar em um outro homem, uma mulher pode pensar em uma outra mulher. Então, nós temos que começar a olhar para isso como algo também espiritual. Pastora, um pouquinho.
nós estudamos bastante esse material, gente, antes de trazer aqui para vocês, né? Nós temos estudado bastante sobre tudo isso, sobre identidade, sexualidade, e essa parte é a parte assim, mais difícil, mais complexa, porque é um assunto difícil de ser dito, por ser algo que às vezes é complicado de dizer. A pornografia é uma indústria onde gera muito dinheiro, tá? É a indústria que gera mais dinheiro, é a pornografia. E tudo tem algo pornográfico, tá? Você vai assistir uma coisa que não tem nada a ver. Eu tava dizendo que eu tava assistindo uma série de juiz e tá falando, do nada o cara leva a mulher pra ter uma cena, uma noite. Não tinha nada a ver, não tinha por que encaixar aquilo, não tem porquê. Mas eles têm que encaixar aquilo porque isso vende. E o que você tem que fazer nessa hora? Eu tenho o poder da decisão do controle. Ou eu vou assistir, ou eu vou passar a cena pra frente. Ah, precisa passar pra frente? É sua escolha. Eu escolho passar pra frente. Entendeu? Eu escolho passar pra frente. Agora, uma coisa muito incrível nesse material que a gente estudou, que é assim... Na hora que você tá consumindo a pornografia, porque é um consumo, tá? Assim como quando eu como uma coxinha, quando eu como um chocolate, eu consumo esse produto. Eu bebo um café, eu consumo, não é? Sim. Então, quando eu vejo uma pornografia, quando alguém me manda uma foto, eu tenho curiosidade, né? Quando me manda uma foto e eu baixo, eu tô consumindo esse produto, tá? Quando eu vejo na televisão, eu consumo esse produto. Tudo isso é consumo. Então, quando eu tô consumindo, eu tô assistindo um vídeo, sabe o que tá acontecendo? Eu tô vendo um vídeo, tá tendo uma cena ali, um homem e uma mulher, certo? Aí eu falo assim, não, mas eu só tô querendo ver o homem. Mentira, eu tô vendo o homem e a mulher. Então eu posso ter uma crise. Será que eu gosto só de homem ou agora eu gosto de homem e de mulher? Nisso é gerado dentro do meu psicológico, será que eu gosto de homem ou de mulher? Tive uma crise de identidade. Crise de identidade. Agora eu não sei do que eu gosto. Nós vivemos numa época onde mais a juventude tem crise de identidade. Do que ela gosta, se ela gosta de menino ou de menina. E agora é normal. Você não pode dizer do que você gosta. Porque se você disser do que você gosta, tá errado, entendeu? Então, assim, é muita coisa porque é um excesso de informação. Então, existe muitas pessoas que começam a querer experimentar, ter relação sexual com pessoas do mesmo sexo porque consome pornografia. Ó, eu vou te falar uma coisa. Né? Sim, porque viu e falou, será que eu não vou gostar? E eu vou te falar uma coisa. Entende? Nesse material que também a gente viu essa semana, esse pastor, ele fala assim, que ele não aconselha e ele não deixa a filha dele ou alguém, ele não confia em deixar um filho dele com uma pessoa que é viciada em pornografia. Porque essa pessoa, por ter essa mente perversa, ela pode fazer qualquer coisa. Qualquer momento. A qualquer momento. Então, não é uma pessoa confiável. Agora eu digo isso... Pode falar, pastor. É porque, assim, a pessoa que consome pornografia, você pode perceber que, eu não sei, eu trabalho na rua. Eu trabalho com pessoas que não são cristãs. Eu estou em todo momento num lugar diferente. E eu percebo o instinto da pessoa. Toda pessoa se torna também, né? uma presa para ela. Tá vendo? Porque não vê mais uma pessoa como um ser humano, né? Vê ela como descarta a pessoa do ser humano. É tipo assim, é notório você estar assim, numa conversa com um amigo, assim, eu tô com um cliente assim, passa uma mulher e ele, nossa, se eu pego. Pô, se eu pego o quê? Se eu pego, é objeto. Vamos lá, vamos falar em português. Se eu pego, é objeto. Deixa de ser criação. Né? Deixa de ser imagem. Ser criação, imagem de Deus. Ou seja, se eu pego é porque não é mais. É até errado, assim, dentro de um relacionamento, um marido chegar para a esposa e falar assim, mulher, se eu te pego hoje, a gente tem que chegar como cristão e ensinar o nosso linguajar. É você como um adolescente ou o seu pai, eu te pego, não, querido. Ele não é um objeto, ele é um ser, imagem e criação de Deus. Quando você começa a tratar as pessoas como imagem e semelhança de Deus, querido,
a pessoa deixa de ser uma presa fácil. Então, assim, toda pessoa, todo cara que é viciado em pornografia ou mulher que é viciada em pornografia, tudo deixa de ser, passa a ser Na objeto. igreja tem que tratar uns aos outros como irmãos, né? Irmãos. A gente não pode tratar, na verdade, a gente começa a trazer, porque as pessoas ficam vendo tantas coisas, falando, tá trazendo o mundo pra dentro da igreja. E essas coisas tão piores, a gente tá deixando passar, tá peneirando coisas, E a mídia... coisas, né? E aí você começa o tempo todo a enxergar as pessoas como um objeto, né? Como fruto do seu... Quando você tá o tempo todo enxergando a pessoa só como um objeto do seu desejo e descartar, se você tá querendo ter relação sexual com a pessoa, você tá dentro da igreja, se você ama Jesus acima de todas as coisas, você não vai querer ter relação antes do casamento. Sabe, pastora? Porque você ama Deus acima de todas as coisas, você não negocia. É verdade, isso que eu ia perguntar. Mas esse- Negocia? Não Como negocia. está o seu amor por Deus? Não negocia, Não, gente. Mas pastor, negociar. vocês vão concordar comigo? Não precisa ser a pornografia explícita em si. Sim. Uhum. Se você Ela observar isso, se você parar para observar o número de cristãos que são viciados em novelas, gente, e levam o quê? Os filhos em horário nobre, assistir o quê? Novela. Em vez de se alimentar na palavra, as crianças já estão tendo esse acesso e o que Quantas acontece? cenas tem ali? O que a novela tem trazido para dentro da sexualidade e a identidade das pessoas dentro da igreja? Homossexualidade. Tudo. Ela tá deixando de fazer a pessoa ser imagem de ninguém. Traição. Isso. Ela tá ensinando o quê? Opa, o que você quer, você Você pode. se pega torcendo Olha, até pela vilã. Você vê que assim, é ali, olha, o pai é um cara meio bonitão, a filha já é uma moça ali arrumadinha, bonitinha, aí começa a gerar aquele conceito que o pai pode pegar a filha, a mãe pode pegar o filho porque é bonitão, e assim, acaba isso entrando dentro da casa do cristão. O cristão, ele tem vergonha de falar de sexualidade dentro da igreja para os filhos, porém permite colocar o filho diante de uma tela, numa novela, para que a novela ensine o filho a falar sobre sexualidade. Tem muita coisa. O negócio é meio punk. Meu Deus, olha só. Deixa eu ler um versículo que está em Gálatas 5, 16. Muita coisa. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5, 16, 17 e 18. Guardem esse versículo no seu coração. Cara, Colossenses capítulo 3, Tem versículo bastante 5. pergunta, hein? É uma coisa que já até você Tá vê bombando o que ele Facebook. acaba emendando o que você falou. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é idolatria. Olha, só para finalizar, pornografia é idolatria. A gente acha que idolatria é adorar somente imagens, Não é. adorar somente alguém, mas a pornografia é idolatria. Sabe por quê? Porque naquele momento que você está ali satisfazendo o desejo da sua carne, você está tirando o lugar de Deus. E quando tudo aquilo que tira, que rouba o lugar de Deus, é idolatria. O negócio é forte, minha gente. Amém? Nós vamos pra uma... Porque depois a pornografia ela vai puxar uma coisa. Porque tudo vai puxando uma coisa. Agora vai puxar uma coisa. Vai puxar essa... Tem bastante perguntinha, né? Vai puxar uma coisa assim... Porque isso acontece agora tanto com meninas quanto com meninos. Porque a gente pensa que só acontece com meninos. Ó, só fazer um parênteses aqui. Pastora Karina, os dados comprovam que a maioria, que 90% de estupradores ou abuso sexual, a pessoa tinha em seus dias, no seu dia a dia, o uso da pornografia e se sentiu tentado. Meu Deus. Ó, vamos lá. Nós vamos falar sobre masturbação. Aí eu te pergunto, masturbação, pastor Alex, é pecado? E dentro do casamento, já casado, também é pecado? Sim.
Os dois. Os dois. E eu te pergunto, por quê? Gente, igual que nós falamos, Quer não que eu leia vamos... os versículos? Deixa eu ler os Pode... versículos. Ari vai ler os versículos Vou ler o primeiro. primeiro aqui, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 7. Fala assim: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Não vivam em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesses assuntos, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus já nos chamou para uma vida santa e não impura. Olha só! Tá vendo? Que lindo isso! Você não sabia? Mateus 5, Mateus 5, 27. 27. Peraí só um pouquinho. Que isso? Eu sou antiga, eu sou da biblinha de papel. Em Romanos 13, 14, viu, cara? Fala lá sobre assim: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Tá vendo? A masturbação nada mais, nada menos que é que você premeditar os desejos da sua carne. O que a sua carne quer, você vai fazer. Romanos 13. 14, versículo 14. Ó, vocês ouviram o que foi dito: não cometam adultério. Eu, porém, vos digo que quem olhar para uma mulher e cobiçar já cometeu adultério com ela em seu coração. Gente, aí a gente tá falando, aí tá falando de adultério entre um casado. Mas eu posso falar para você, jovem, também, que se você é noiva de Cristo, você já adulterou contra o Senhor. Então não fica achando, isso daí é um versículo para quem é casado. Eu vou colocar você como jovem, como igreja de Cristo. Você é solteiro, mas você é noivo de quem? Você é noivo de quem? Então, se você já tem esses desejos no seu coração e você é noiva de Cristo, você já adulterou contra o seu pai, meu querido. Essa parte aqui tá dizendo que se você olhar para uma pessoa e você cobiçar ela, entendeu? Você olhou com ela com desejo impuro, entendeu? Você tá dentro do seu coração aquele desejo impuro, você já cometeu o adultério. Por isso que a gente tem que olhar para a pessoa com um olhar de amor. Né? É um olhar não é aquele negócio que o pastor Alex falou. Ó, você sabe que a pessoa olha para outra com um olhar de presa. Às vezes a pessoa já vem para a igreja mesmo com olhar de, né, ver na rua e tá olhando para outra o tempo todo com um olhar de devorador, parecendo que vai devorar a pessoa. Misericórdia, né, minha gente? E que entra, né? Se o pessoal tiver a oportunidade um dia de ler um livro chamado Anjos e Demônios, eles vão entender muitas coisas que acontecem no mundo espiritual, tanto do homem casado, da mulher casada, do adolescente. Sim. Porque assim, poxa, eu conheci, já sei que é certo e que é errado, beleza, pratiquei o errado, uma porta aberta à legalidade. Mas eu não sou casado, eu vi pornografia, beleza. Você deu legalidade, uma pombagira entrar na sua vida. Sim. Você já percebeu aquelas pessoas que assim, ela não pode ter nada, mas as pessoas ficam olhando, né? Fica secando assim, por quê? Porque deu uma legalidade, entrou um demônio ali, já tem feito uma bagunça dentro de si ali. Ou seja, tudo que faz chama atenção. Além de estar se prostituindo, está adulterando contra o Senhor, né? Ó, tem mais um versículo aqui rapidinho, tá? Tiago 1, 14 e 15. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa pra você. Por que a masturbação é pecado? Dentro e fora do casamento. Porque você nunca vai fazer algo... Porque é aquilo que o pastor falou. Você premeditou algo. Então, para que você chegue nesse ato, primeiro você vai assistir, você vai acessar uma pornografia,
você vai ter visto uma pornografia, você vai ter se sentido atraído por alguma situação. Ou então você jovem, você tem uma namorada. Aí você, em vez de estar tendo um relacionamento santo, em vez de vocês estar lá namorando e conversando e trocando ideias, vocês estão se conhecendo, vocês estão passando dos limites. Em vez de você estar ali, aí o cara ou a menina, não importa, vocês vão passar dos limites, entende? Aí em vez de vocês estarem juntos ali, planejando o futuro, os sonhos, vendo o que a moça, o que o rapaz pensa para o seu ministério futuro, não, começa a se abrasar. Aí o cara vai para casa, a moça vai para casa e aí faz o quê? Consome isso. Mas por quê? Porque já ficou, em vez de viver uma vida em santidade a Deus, vai fazer aquilo que não agrada o Senhor. E aí premeditou o que ia fazer, chega em casa, acontece. Mas por quê? Porque a gente, é o que a gente falou aqui já na conversa, porque não tem vivido uma vida que agrada o Senhor, infelizmente, certo? E também sobre a questão do solteiro, que a gente falou no começo sobre abstinência, mas Paulo ele vai orientar a igreja dizendo que é melhor que o solteiro se case do que fique também com esse fogo todo. Se você não consegue se controlar, é melhor que se case. Tenha certeza que a pessoa que você está fazendo... Mas que você também não se case somente por causa disso, né, minha gente? Porque o casamento não é só isso. Porque a pessoa acha que vai casar e é só isso. Lua de mel 24 horas. Não é nada disso. Depois vocês querem saber mais coisa do casamento, segunda-feira no Casamento Feliz existe. Mas vai já sabendo que não é isso. E que não é permitido fora do casamento. Não existe... Não existe na Bíblia, não dá margem para que exista relações fora do casamento, tá? Vamos passar para a próxima? Então, depois da masturbação, nós vamos para sexo antes do casamento. Que agora que teve pergunta sobre isso, né? Nós vamos responder as perguntas, tá? Vamos lá, pessoal. O que você acha? Sexo antes do casamento é pecado? E por quê? Tinha uma perguntinha, né? Eu vou começar respondendo a pergunta do Tiago aqui. Ari vai ler a pergunta da Paula. Tinha da Paula, peraí que eu vou pegar a base bíblica. Ari vai ler os versículos. Enquanto ela vai lendo os versículos, eu vou responder. O Tiago fala assim: pastora, e como faz quando um crente começa a namorar com uma outra pessoa que não é cristão? Como fazer essa pessoa entender e saber esperar? Eu vou responder, eu quero que todos respondam essa pergunta. Eu vou falar a minha visão, irmão. Eu sei que essa pergunta não está sendo direcionada a você. Essa pergunta é direcionada a todos que estão nos assistindo. Primeira coisa, pastora Karina, eu não aconselho nenhuma pessoa cristã a namorar com um não cristão. Começo já começo a falar dessa maneira. Eu não aconselho. Tá? Não ande em julgo desigual com um não cristão. Primeiro por quê? Porque se um cristão tem um pensamento e um não cristão tem outro pensamento, eles nunca vão andar alinhados com a vontade do Senhor. E uma coisa, para complementar a sua resposta, uma pessoa não vai aceitar, se uma pessoa ela pratica, ela tem uma vida sexual, ela não vai aceitar não ter, gente. Não tem essa que a pessoa não vai aceitar. Outra coisa importante, é o meu ponto de vista, e eu quero falar meu ponto de vista em relação a essa pergunta sua também. Namoro, deixa eu ver aqui. Andei em julgo desigual. Qual? Fala que eu abro aqui. Eu vou abrir aqui. Deixa eu abrir. Secções do casamento, o primeiro versículo a ser lido vai ser Efésios 5:3. Fala assim: que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Tá? Esse é o primeiro versículo que eu vou ler. O segundo é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, que diz assim:
Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia acabará com os 2 dias. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem para conosco inclui o nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e que foi feito e dado por Deus? Tiago, outra coisa que eu quero falar. Namoro não é evangelismo. Eu aprendi essa frase e eu vou levá-la para minha vida toda. Se uma pessoa é cristã e ela não vai converter a outra namorando, querido, porque você tem que entender uma coisa. Vida com Deus, é igual a pastora Helena disse, não se negocia por causa de pessoa nenhuma. Na segunda live, parte 2, nós falamos sobre carências emocionais, nós falamos sobre dependências emocionais, porque as pessoas têm que entender que a felicidade não está em outra pessoa. Outra coisa que a Paula perguntou, e adultos que acham que só porque é adulto não pode suportar? Aqui está a nossa pastora Ariana para falar disso. Vai pra cruz. Garra lá nela assim, ó. Oh, Jesus, ajuda eu, por favor, que suporta sim. 6 anos, quase 7, suportando todas as aflições. Tentações. Firme e forte. Eu venço todos os dias segurando na mão de Jesus. Não, Improvavelmente. Não porque sou boa, mas porque Jesus é bom. Se você olhar para aquele que é poderoso, ele vai te ajudar a vencer. Porque ele disse na palavra dele que não viria maior provação, que você não poderia suportar. Então você precisa crer na palavra dele. Pega essa palavra e declara. Se a palavra dele disse, não virá tentação maior que eu não vou suportar, declara, não virá aprovação maior do que eu não vou suportar, não virá aprovação maior do que eu não vou suportar, não virá aprovação maior do que eu não vou suportar. Você vai vencer, você precisa crer na palavra. agora, Começa a partir daí. Deixa eu responder a pergunta que ela tinha feito antes. Tá. Qual conselho ou orientação vocês têm para namorados que já estão tendo relação, que não tinham entendimento e hoje estão ouvindo essa palavra? Para hoje de ter relação sexual. Está abrindo brechas para portas para Satanás entrar nesse relacionamento e o futuro é destruição, porque nós vimos vários versículos bíblicos dizendo aqui que é ruínas, que é pecados contra o Senhor. Então assim, não tinha entendimento, Deus ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que nós adquirimos agora conhecimento, o que acontece? Nós precisamos mudar as práticas, né? Agora vocês precisam falar, não vamos mais andar nesses caminhos, vamos reconciliar com o Senhor e vamos ter atitudes práticas de mudança, caminhos de santidade, separados e santos. Como que eu vou vencer o mal? Amando a Deus sobre todas as coisas. A vida cristã é uma vida de quê? De renúncia. Pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É o carro-chefe de seguir a Jesus. Verdade. Eu posso falar uma coisa? Você mulher ou você rapaz, se você está num relacionamento hoje e você está prestando atenção nessa palavra e você decidiu mudar e aquela pessoa que está com você falou que não, isso é besteira, termina. Põe um ponto final nesse relacionamento que não é de Deus para você. Aí eu vou te dizer com certeza e eu vou te dizer com firmeza, com o Espírito Santo que habita na minha vida. O Senhor vai trazer o melhor de Deus para você.
Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não vai trazer para você, meu queridinho, um homem ou uma mulher para te fazer de objeto, não. Não mesmo. Não vai trazer para você uma pessoa que vai te maltratar depois que se casar, não. Porque quando tem um relacionamento namorando agora, sabendo, entendendo da palavra, fazendo tudo de ruim, depois leva isso pro casamento, não queira isso pra sua vida, não. Não queira. Nenhuma pessoa, Deus não vai te dar uma pessoa que vai te levar pro pecado. Você acha que Deus tem alguém para te levar pro pecado? Não. Ah, é de Deus, tá me levando pro pecado. Sabendo que tá É de errado, Deus que tá me continua. levando pro pecado. Tá Não se é de Deus. afastando. De Deus que tá me afastando de Deus? Não tem como. Ah, gente, Destruição e ruína, né? tudo errado. Ah, é super de Deus, tá me levando pra longe dele. Ah, não vai não. Tudo errado. Olha, eu vou te falar uma coisa. Que a Ari falou, só pra gente finalizar essa parte do sexo antes do casamento, uma coisa. Eu conheço muitas pessoas que se casaram na presença de Deus. Tiveram lutas, tiveram dificuldades, né? Foram tentadas sim, mas levantaram, pediram perdão, recomeçaram, não foi? E chegaram até o casamento e puderam dizer assim, olha, vencemos. Mas não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Então eu vou dizer para você que é jovem, vale a pena esperar. Vale a pena esperar para ter um casamento abençoado. Sabe por quê, meus irmãos? Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes você está aqui me ouvindo e está falando assim, mas eu vejo um monte aí de casamento, nenhum casamento aí tá de pé, sei lá. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou casada, eu posso te dar esse respaldo. O diabo, ele vai tentar você mesmo, cristão. Não é aquele que tá no mundão, não. Quem tá no mundão tá todo detonado aí, tá vivendo a vida de boa mesmo. Agora, você que tem promessa de Deus, é onde o diabo vai lá dentro do seu casamento. Então, ele vai começar onde? Na juventude, na criança. Ele vai começar a querer mexer na criança, para depois vir no jovem, no adolescente, para quando chegar lá no namoro, fazer você fazer coisa errada, para quando chegar no casamento, infernizar o seu casamento. Porque ele sabe que a sua família é uma bomba no mundo espiritual. Para que você e a sua família não venham romper, para que vocês não venham fazer o plano e a obra que Deus tem para você. E hoje, com meus olhos, com a minha visão espiritual, eu enxergo dessa maneira. Porque às vezes nós estamos dentro da situação e a gente não consegue ver. Mas quando o mundo espiritual se move, as orações se movem e você começa a enxergar com os olhos de Cristo, você enxerga que o diabo quer mexer com você. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Você casado jovem, você adolescente, você mulher, você homem. Entenda uma coisa, o Senhor tem algo muito grande preparado para a sua vida. E espere no Senhor. Amém? Amém. Espere a vontade de Deus para a sua vida, meu amado. Que é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Boa. E só para, se puder, cara, só Fala, vocês estão ficando à vontade. hoje a gente vê um repasse do que foi lá no passado, né, na igreja hoje, né? Não sei se todos já viram a história da igreja de Corinto, né? E o que aconteceu na igreja de Corinto sucede nos dias de hoje. Estava feio, né? E todos os questionamentos das pessoas de hoje, se você voltar na história da igreja de Corinto, rapaz, vai dar igualzinho. Por que Paulo escreve o capítulo 13 de 1 Coríntios dedicado ao amor? Para valorizar o casamento. Sabe por quê? Porque um dos grandes problemas daquela época foi o quê? A imoralidade, os desejos, a sexualidade, os desejos exagerados da carne, né? Foi a influência externa que corrompeu a influência interna e acabou fazendo uma bagunça dentro da igreja. Se você não sabe, a cidade de Corinto era uma igreja, era uma cidade, a cidade de Corinto era uma cidade portuária, ou seja, você sabe por que tinha tanta coisa ruim? Sabe por que as pessoas se relacionavam, se arrebentavam na vida? Porque eles achavam que eles iam passar pela cidade, iam cometer os pecados sexuais e iam embora. E nada ia acontecer com eles. Só que em 1858 essa igreja foi destruída por um grande terremoto. Quem mandou esse terremoto? Vamos lá, bom cristão vai saber. Por parte de Deus essa igreja foi destruída. Eu acredito Sabe nisso. por quê? Porque eles prestavam culto a uma deusa chamada Afrodite. Ele E a fazia deusa dá o quê? Sensualidade. e fazia um culto. Afrodisíaco, né? Você vai ver que na história fala que eles faziam um culto com 1000
com 1000 mulheres, 1000 mulheres faziam culto a Deus Afrodite, né? Cultuando a imoralidade, a pornografia, tudo que você vê acontecendo hoje. Aí o que acontece? Paulo ele chega, uma igreja só com 3 meses, ou seja, onde a influência externa, ou seja, tudo que vem na televisão é bom, o que aprende na igreja é ruim, junta as duas coisas, dá um conflito de informação. Por isso que você vê as pessoas, que ele falou, as pessoas que são adultas, né? Como faz para se abter desse pecado? Querido, lá no capítulo 2, Paulo fala sobre o homem de ser um homem carnal e um homem espiritual. E quando ele descreve o capítulo 13, ele fala o quê? Porque um homem espiritual, ele vai conseguir vencer os desejos exagerados da carne e vai conseguir construir. Por isso ele reconstrói toda a história de amor do marido pela esposa, tudo no capítulo 13. Ele se dedica justamente no capítulo 13 por causa de um problema sexual que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, logo no seu começo lá, antes dela ser destruída. Ou seja, dá tempo de voltar ao curso. Dá tempo de voltar, reparar e você ter uma abstinência. Viver uma vida de santidade. Porque um homem espiritual ele vai compreender o mundo espiritual. O homem que ele tá carnal ou em cima do muro, que eu falo para vocês sempre, você tem 2 lados. Você tem um muro. Deus, ou céu e inferno. E quem está em cima do muro? Já é do diabo, meu filho. É do diabo, porque você tem que decidir por Deus. O muro já é do diabo. O muro, quem fez foi o diabo. Olha o que a Thalita falou e se encaixa no que você disse. Pastores amados, quando começamos um relacionamento com alguém de dentro da igreja que é bênção, mas vemos depois de um tempo que filho de peixe não é peixinho. Fica difícil, né? Perda total de bênção. Thalita, eu já vivi isso, tá? Mas é isso que o pastor Alex falou. Eu tentei começar um relacionamento. Assim que eu me converti na Casa da Bênção, fui para a Casa da Bênção no início, e aí eu ia começar um relacionamento com uma pessoa filha de pastor. Se dizia o xaramanaia do chu do manto, né? E eu lá, boboca, achando que era um eu homem. falando que não é. E eu achando que era o homem que eu ia me casar. Fazendo pelos frutos, né? Então, eu achando... Essa é a árvore pelos frutos. Os Isso. frutos estavam podres, mas não queria me ouvir. Eu achando que os frutos estavam bem bonitos, mas os frutos estavam podridão. E eu achando que era lindo, Mas que tinha era um de rostinho, Deus. né? Mas tinha um Tinha rostinho. angelical. E o pastor Alex, sai desse daí que é praga do Egito. E eu lá, achando que tava arrasando. Chuta que é laço. É laço. Mas sabe o que eu vou te dizer pra você? Sabe por que eu caí nessa? Porque foi o que ele falou. Tava mais carnal que espiritual. Então, é o quê? Ficou no muro. Fiquei no muro. Quando a gente tá mais carnal que espiritual, a gente não consegue enxergar essas coisas, não. Então, infelizmente, fiquei envergonhada. Quase que quase desviou dos caminhos do Senhor, viu? Mas foi rápido, viu, irmã? Em nome de Jesus. glórias. Foi rapidinho isso aí. Glória. Conseguiu casar em santidade e ainda pegou um virgem. Ai, Jesus. Minha gente, Glória. mudou ela, hein, pai? Vamos pro santidade. Último tópico, minha gente, vai acabar. Último tópico, santidade no casamento. Antes de falar de santidade no casamento, eu tenho uma queixa a falar pra vocês, casados. Meu Deus. Eu vou ter que fazer esse momento. Eu sei que tem alguns líderes, Casamento Feliz Existe nos assistindo. Deixa eu ver se estou chegando algum. A Fernanda. Eu quero dizer que eu não quero mais ouvir essa palavra, porque eu acho muito feio e eu já vou fazer meu questionamento. Sei que não sou casada. Vamos parar de falar essa palavra que vocês estão sendo doutrinados errado, vocês estão ensinando errado os irmãos, estão fazendo uma barganha com as varoas. Ai, eu tenho que depositar. Por acaso as mulheres agora virou o quê pra você estar depositando, minha gente? As mulheres banco. Que linguagem ridícula! Vamos mudar essa linguagem. Eu tô depositando, porque os homens agora na igreja só falam assim, tô depositando. Verdade. Vocês estão depositando. Aí, sabe o que dá a entender? Porque nós vamos falar sobre santidade, a gente também tá falando sobre relação sexual. Aí, sabe o que dá a entender? Que a relação sexual só é boa pro homem. Quando ele fala assim, tô depositando, é que à noite ele quer ter relação sexual com a mulher pra ser bom só pra ele. Ai, garganta da Ju. Acho ridículo! Acho ridículo! Acho
solteira. Então agora eu tô aproveitando meu momento. Isso aí foi o debate, viu? Semana passada aqui, que foi feio o negócio. Tô aproveitando meu momento, porque esse negócio, tô depositando. Os homens só sabem falar agora isso. Tudo que o homem faz, varreu um pó. Varreu a calçada, tô depositando. O homem lavou Meu marido, um copo, tô depositando. Meu filho, você sujou o copo, é sua obrigação. Você não tá depositando nada, você tá fazendo sua obrigação. Varreu a casa, sua obrigação. Para de ficar falando que tá verdade. depositando. Tá Você, errado. Alex, A e Ju falou que você... pediu que o caixa eletrônico tá vazio. Eu quero saber, Isso mesmo, eu estou sendo porta-voz de todas as mulheres casadas. Pastor Alex, o que você tem a dizer sobre esse Você que slogan fala. ridículo de Para com isso. depósito Para com que esse nunca negócio. Não sai vamos falar nada? mais, não é pra falar mais, tá vendo? Vamos mudar esse slogan ridículo? Porque vocês A Valéria nunca... falou, fala Deus. Quem falou? A Valéria. Não. Vou falar uma coisa pra você. O Emanuel falou, ajuda nós, pastor. Não, vou ajudar os homens aí. Na verdade, dentro de tudo que foi falado assim... Ele até foi pra frente. Não, ele tá indignado. eu vou Agora ficar... ele foi- Ó, Tá gente... depositando. Tá bom. A expressão correta pra nós, beleza, não é depositar, mas as mulheres têm que entender um pouquinho os maridos. Não, tá vendo? Brincadeira. Não é como a Bíblia fala, né? A esposa não pode negligenciar o casamento, né? Sim. Principalmente na parte sexual. Sim. O O que tem a ver lavar uma louça Sim, no vamos negócio? lá, Aí tá errado, a pessoa tá misturando. vamos lá, vamos entender o que aconteceu ao longo da caminhada. Na casa da bênção. Cara, eu não vou falar na casa da bênção, mas eu vou falar pra você no geral. É isso que eu vejo muito, né, externamente, né? E coisa que deixou cair numa rotina e precisa ser mudada, realmente. Não é depositar porque a mulher não é objeto, ela não é um caixa eletrônico. Glória a Deus, aleluia. Precisa ser mudado. Não. Se eu arrumasse o marido dele e falasse que estava depositando, eu ia falar pra ele, cadê meu dinheiro? Eu já tô dizendo. Se a gente for olhar mesmo pela lógica assim, o marido ele não deve comprar o amor da esposa, nem comprar um momento com ela. Porque se fosse pra comprar um momento, ele ia numa esquina. Prostituição, né? Isso Já seria tava mudando. Isso seria uma prostituição. Quando nós entendemos o Evangelho, essa é uma coisa que às vezes a gente acaba caindo numa rotina, mas a gente precisa rever, porque o próprio Paulo fala que quando nós estamos em Cristo, até o nosso linguajar tem que mudar. Amém. Não é porque eu entrei para a igreja, lá no mundo era pode crer isso mesmo. O Paulo ele fala que a fala do cristão ela tem que denunciar uma mudança. Então, assim, o marido ele vai para a igreja, ele vai nesse consentimento, tudo é investimento. Não. Dentro do relacionamento tem que ser um pouco diferente. A gente vai mudar isso aí, porém as mulheres também elas têm que pensar no marido, porque Claro. assim, quando o homem, quando vem sentir a palavra depositar, maridão, cara, é você comprar flores para sua esposa, não você ir lavar a louça. Fazer gentileza. Fazer gentileza. Comprar um chocolate. Lavar a louça, Não na intenção, Não é, gente. ó, já querer Isso dentro do segundo intenções. isso dentro do casamento, isso teria que ser uma rotina, né? Aí o que acontece? O ser humano tudo pra ele é psique, tudo é psicológico. Então quando ele põe aquilo na cabeça, velho, dá ruim. E assim, mulher é geniosa, mano. Já viu aquela mulher? Hoje não tem. Nossa. Aí eu já vou falar que eu vou defender. Eu vou defender os maridos das mulheres. Esse negócio de mulher ficar dando castigo pra marido com sexo é ridículo. Ó, que coisa, isso aí não existe não, viu, minha filha? Biblicamente não existe. Isso daí é pecado, viu, minha filha? Então, essa palavra depósito, Ó, ela a Ju vem falou. através de um conflito de informações. A Ju falou que no relacionamento é um honrando o outro. Isso. Olha que lindo que ela falou. Um ou outro. Ai, deixa eu ler o versículo aqui, ó. Até aqui, ó. Porque a gente tá falando sobre santidade no casamento, porque eu falei desse depósito aí, mas eu vou defender também os homens, porque as mulheres são muito preguiçosas, tá? Ó, Hebreus capítulo 13, versículo 4, fala assim: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Então, o que acontece? Honrem o casamento e mantenham pura
a união conjugal. Então, existe uma santidade dentro do casamento, né? Porque a gente pensa assim, santidade é só para os solteiros. Tem mais coisa aí? É que nem eu tava falando com vocês, essa semana conversando com o Fala aí rapaz. sobre o castigo que as mulheres ficam dando pros maridos, Sim. pastor. Conversando com o rapaz esses dias, ele falando do desânimo dele dentro do casamento, mesmo sendo um casal cristão, foi o fato, foi a colocação que eu falei. A mulher, ela em casa, né, nem todas, a mulher em casa, ela perde um pouco o estímulo de se produzir para o esposo, né? Ela mesma não se valoriza em casa. E o marido, ele acaba pegando um conceito um pouco errôneo do mundo, que é assim, de depois. Porque o marido lá de fora, ele não pensa assim. Não fala essa palavra, depositar é nossa. Ele não fala essa palavra. Por isso que fala, às vezes os ímpios são mais prudentes que os filhos da luz. Porque o marido lá fora, o cara que tá lá fora, ele já entende, por mais que ele não tenha conhecimento da palavra, às vezes ele entende que a esposa, ela precisa de um estímulo. A mulher, ele é totalmente emocionário. Que nem eu falei pra vocês. O rapaz, ele chega em casa do trabalho, ele tá na rua, ele tá lá fora, ele tá no mundo externo dele. Trabalhando. Né? E quando ele chega em casa, ele encontra a esposa dele como? Sendo uma doida. Parecendo uma doida, às vezes até de pijama ainda. Na quarentena, o pijama virou segunda pele. Ela não tem a preocupação nenhuma de se arrumar para esperar o esposo chegar do trabalho em casa. E o que acontece? O cara lá fora, como que ele vê? Por que existe o esfriamento assim e perde a santidade do casamento? Porque o cara, quando ele tá lá na rua, ele tá vendo o quê? A secretária, cabelo molhado, toda arrumada, maquiada todos os dias, é no ponto de ônibus, é no táxi, é dentro de uma padaria, é dentro de no restaurante na hora do almoço, a visão do homem vai se adaptar a sempre estar vendo o quê? As mulheres arrumadas. Isso não é desculpa para homem safado não, viu? Querido, você é a imagem de Cristo, você tem que ser Cristo na rua. E o que acontece? Quando ele chega em casa, a mente dele, ele fala assim, poxa, eu chegar em casa, vou encontrar a esposa do mesmo jeito. Não, ele chega em casa, a esposa tá jogada. Ou vice-versa, é da mesma forma. Às vezes a esposa se arruma, sai para trabalhar, ela vê todo o cotidiano, o dia a dia, os homens arrumados, é homem na academia, é homem no restaurante. E assim, a mulher é guiada pela emoção, o homem pela visão. Aí quando ela chega em casa, o marido tá como? Assistindo futebol. Parecendo um porco deitado no sofá, não tem nem levantar para abrir a porta. Você levou sua chave? Meu Deus do céu. É terrível falar sobre relacionamento e casamento, porque se encontra N falhas, tanto da parte do homem e da mulher. Já quando os dois saem para trabalhar fora, é uma coisa interessante. O marido está saindo de manhã para trabalhar. Gente, eu vivi isso muitos anos da minha vida. Quando eu saía para trabalhar de manhã, minha esposa ficava dormindo. Quando eu ia almoçar em casa para ela ir trabalhar, eu chegava em casa, ela estava se arrumando para ir trabalhar. Ou seja, ambos os dois já estavam adaptados a ver o quê? Os dois arrumados, bonitos. Ou seja, isso impedia que o externo contaminasse o interno. Impedia que o homem, o marido lá fora, aceitasse as coisas do mundo entrar dentro do coração dele. Porque, querendo ou não, estamos sujeitos às coisas lá fora. As pessoas são receptivas a muitas coisas ruins, né? Chegar o menino da marcha para Jesus conta. Deixa eu responder uma coisa aqui, ó. Fala da dor de cabeça das mulheres. Ô, minhas filhas. Ô, minhas filhas. Ô, minhas filhas. Abstinência é só para solteiras. Nós já explicamos no começo da live, tá? Tá? Abstinência é solteiras. Nós casadinhas. Casado não pode abstinência, compreende? Entendeu? Deixa eu falar uma coisa aqui, pastor, só ler um aqui, porque tem respaldo bíblico, tá? Ó, 1 Coríntios capítulo 7 fala assim, versículo 3. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa. E a esposa
E a esposa deve satisfazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, viu? Bebê. Dor de cabeça. Não existe. Acabou. Não. Mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a sua esposa. Não se privem um do outro de terem relações, a menos Haja com um acordo. a menos que ambos concordem em abster-se de intimidade sexual por certo tempo, a fim de dedicarem-se de modo mais pleno à oração. Precisa ter o quê? Os dois juntos, Concordância. em concordância a orar. Então tem que ser assim. Um falou, eu quero orar, e o outro falou, não. Só lamentos. Vai orar amanhã. Ai, amanhã eu vou jejuar. Aí o outro falou, não, nós vamos jejuar amanhã, tem que entrar em concordância. Não é um vai pra cá, outro vai pra lá. Por isso você tem que pensar antes de casar, meu bem. Porque você, quando tá namorando, é tudo, só tem concordância quando tá namorando. Quando casa, é Jason versus Fred Krueger, tá? Essa que é a realidade. Depois disso, Depois disso, o que aconteceu? Depois disso, não é pra ficar também 21 dias, 100 dias, 30 dias. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão, não como mandamento. Tá entendendo, gente? Que existe algo. Paulo está dizendo que nós temos os desejos carnais e que nós seríamos tentados nessa área. Então, uma pessoa casada, ela também vai sofrer ataques nessa área. Então, se você é casado e você fica querendo fazer charminho, a mulher fica 100 dias, 30 dias com dor de cabeça, você vai fazer o seu marido pecar. Sim. Você pode fazer com que o seu marido... Na legalidade, né? Ou pastora, possivelmente pode ser que o marido entre na pornografia, com que o marido entre no adultério, com que o marido entre na masturbação. E aí, você é conivente com o pecado dele. Sim. Não é? Porque deu abertura, né? Permitiu. Hoje o que mais acontece no meio, as estatísticas, né? E as pesquisas falam que assim, uma grande parte dos homens casados cristãos são viciados em pornografia, em masturbação. Aí quando você vai entender, você senta com um camarada desse para conversar, entender a mente dele, o porquê que ele... Ah, pastor, pequei. Porque aconteceu? Ah, pastor, acabei me masturbando e tal. Ah, mas eu sou casado, tô livre do pecado? Não, você não tá livre, gente. Pecado é pecado. Eu lembro que tem um filme que é A Prova de Fogo, que tem essa parte do filme. Eles estão num momento atribulado no relacionamento deles e passa a parte dele lutando contra ele mesmo na parte que ele tem na pornografia. Então ali ele viu que começou as brigas devido à pornografia, ele foi distanciando da sua esposa e onde o diabo ele entrou. E aí no filme mostra, né, quando ele se arrepende, quer buscar lutar pela sua esposa, pelo seu casamento, a primeira coisa que ele faz é pegar aquele computador e jogar fora, porque ele sabe que ali foi o que a pastora Ariana falou. Era o ponto fraco dele, que toda a parte da pornografia que estava tudo ali naquele computador. Então o que ele faz? Pega aquele computador e joga no lixo. E ele vai lutar pelo seu casamento, pela sua esposa, né? Porque é uma questão de escolha, gente. Um homem casado, o marido, e a esposa, assim, nessa área, eles têm que ter muita sabedoria. Os dois têm que andar lado a lado, não é um na frente e outro atrás, um em cima e um embaixo, não. Tem que ser lado a lado nisso. Para quê? Para que a mente dele não se afunde nisso, porque assim, o cara ele vai ficar pensando, porque assim, é o corpo humano, Deus criou o homem assim. Não tem como um homem falar que eu tô zen o tempo inteiro, não é. É que nem a mulher tem os 7 dias do ciclo dela, né? E um homem, assim, querendo ou não, se eu não me engano, 3 dia sim, dia não, ele entra num processo
num processo do corpo dele, uma reação natural. Existe homem que é até estranho falar, né? Mas é todo dia que ele tem essa necessidade do corpo dele. É a testosterona dele que é a maior aflorada. Isso. E isso, gente, é complicado lidar. Ainda mais nós falamos no meio cristão, que você tem que mortificar a tua carne todos os dias. Sim, Ou seja, se um homem cristão, um casal cristão, eles não tiver uma concordância e eles estiver ali alicerçar o casamento em Cristo, porque se o casamento estiver alicerçado em Cristo, gente, vai dar ruim. Eles não vão conseguir vencer essa batalha, não. Porque assim, vai ser um homem querendo, a mulher não querendo, um homem querendo, a mulher não querendo, conflito de informação, pensamentos vão a milhão. E aonde que o homem vai recorrer isso aí, gente? Não é só, isso aí é um problema do homem, e um problema que eu vou falar pra você. Você está achando que a masturbação está atingindo, vamos falar, no meio cristão? Vamos colocar a base de 100%? Se eu falar pra vocês que 80% das mulheres tem recorrido à pornografia, masturbação, e 20% dos homens, os valores estão sendo trocados nos dias de hoje. Entendeu? Porque o homem, ele tem se focado na tecnologia, tem se focado em tantas coisas, tem deixado isso entrar para dentro do casamento, não respeitando a santidade, respeitando o que Deus tem falado para ele vivenciar. Aí o que acontece? Entra em tudo que a gente falou, né? Ele acaba se tornando um homem carnal. Aí o que acontece? A mulher começa a recorrer, as mulheres estão recorrendo a esse lado. Porque só para você entender um mínimo assim que a gente aprende com Deus, com a Bíblia, que se um homem ele começa a acessar pornografia, se ele começa a praticar a masturbação dentro do casamento, o que acontece? Ele perde o desejo pela esposa, aí ele começa a desencadear uma série de problemas, tanto de saúde, né? Você sabia que hoje, a molecada de 20 anos, com 20 anos de idade, se casa e tem que já recorrer a comprimidos? Sim, já estão tomando Famoso remédio. Porque não estão... Sabe por quê? Porque eles escolheram acessar as coisas erradas antes. Em começar a vida antes do que Deus projetou para ele começar. Olha, pessoal, e para nós finalizarmos, né, essa bênção, a gente vai falar do sorteio também. A nossa hora tá avançada já, 1h40 já, quase. Uau! Vamos lá. Então, pra gente finalizar essa parte da santidade no casamento. Santidade no casamento, aqui eu peguei uma frase que fala assim: o sexo reflete a vida espiritual do casal. Então, assim, queridos, eu também vi uma frase que fala assim: um casal, quando ele tem vida com Deus, ele não pergunta até onde ele pode ir. Qual é o limite entre quatro paredes? Porque o espírito que está no outro testifica. Então, assim, tudo que vem de Deus é santo, né? Tudo que vem do Senhor é santo. O jovem, ele tem que buscar a santidade na sua solteirice, para que dentro do seu relacionamento, quando se casar, ele venha ter santidade no seu leito, na sua cama, dentro do seu quarto. E eu quero dizer também para aqueles que vieram do mundão, que tiveram uma vida promíscua, e aí aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e aí eles vêm com aquela bagagem, aquele lixo do mundão, e quando ele está dentro de um leito de santidade ali, entenda uma coisa: a sua mente ela foi renovada, eis que tudo se fez novo. Então, assim, aquelas práticas antigas, aquelas nojeiras do mundão não cabe mais para aquele que é nascido de novo. Na live passada nós falamos sobre isso. Então, aquele que nasceu de novo não tem a necessidade de viver o que é velho. Amém? Então, tudo aquilo que é velho não é necessário trazer para dentro do seu casamento. Então, isso se inicia na sua juventude. Então, você, jovem que está nos assistindo, busque ter uma vida com Deus agora, para que você não carregue para o seu casamento coisas ruins, para que você não venha colher, para que os frutos
do seu relacionamento sejam coisas boas, amém? Amém. O sorteio vai ser pra quem estiver online? Olha, eu queria fazer, eu não sei o que eu posso fazer, porque como é que a gente pode fazer o sorteio? Eu pensei o pessoal colocar... Eu quero? Então, eu pensei o pessoal colocar os comentários, eu quero, todo mundo que colocar eu quero, eu sorteio e lanço no Instagram. O que você acha? Uhum. Pode ser Uma assim? ideia. Então vamos lá, se você quer, tá até aqui, ó, eu pedi pro Lê pegar. Ó, o sorteio vai ser o Sermão do Monte, tá? Série do Crescimento Espiritual, Sermão do Monte, muito bom esse livro, já ouvi falar, John Stott. Se você quer participar do sorteio, Começa Começa a comentar aí, eu Hoje mesmo foi a quero. primeira. Eu quero. Eu quero. responde aí, Ei, ó. pode. Coloca aí, Começa eu agora, quero. hein? A primeira foi Gemima, Carol, colocou, Juzinha, Valéria. Vai colocando aí que eu vou sortear e eu vou lançar no Instagram e no grupo do Espaço CB, beleza? Sim. E esse aqui, ó, Cristianismo Puro e Simples. Ai, é muito lindo, C.S. gente! Se você colocar eu quero, eu vou sortear e depois no final, ainda hoje vai sair, tá bom? Vai sair lá no Instagram do Espaço CB. Coloca aí, pessoal, comenta aí. Tem que comentar no... Comenta aí, no quem tá Facebook. assistindo, tá? Comenta aí, eu quero. Quem tá assistindo, comenta aí, eu quero. Eu não tenho Face. Ah, minha internet, Pode dar- tô sem dar- internet dar- aqui. Comenta aí, coloca aí o meu. Usa o Wi-Fi. Tá aí mesmo. Manda senha no, Olha lá. pra ele. Não, tá aqui. Você não tá quer, aí, não? ó. Você não vai colocar eu Coloquei quero? já. Não tá abrindo. Eu quero, coloca aí, pessoal. Não, mas ela já sabe o que ele quer. Não, tem que Eu estar só aqui. vou colocar os nomes lá no. Quem colocou eu quero, beleza? Ó, Se você não é daqui... o Alan, Tatiane, coloca aí. O Nilson também quer, isso aí. Eu preciso, eu quero, já é meu. Comenta aí, eu quero. Quem colocou eu quero vai estar participando, tá? Hoje eu vou lançar no final, ainda até meia-noite é dia, beleza? Se você não é daqui, por exemplo, igual o Thiago que estava participando, se você não é daqui, a gente pode enviar, né? Não tem problema, a gente envia. E eu vou sortear e eu mando pra vocês, tá bom? Sorteio certinho. Comentar. Comenta aí, pessoal, eu Tem quero. tempo, mesmo que encerre, o comentário fica aberto. Comentário? Fica aberto os comentários. Se você comentar lá, eu quero, você já tá participando, tá? Calma, Alex. A Calma, Gil Alex, tá passando comentou, mal. eu quero. Alex tá passando mal aqui já. Eu quero, eu preciso. Anota aí, porque depois os comentários somem quando acaba a live. É. Não acaba, não acaba não. É só passar o vídeo pra Ah, frente. cara, o meu vai entrar como espaço CB. Ah, é? Eu vou digitar, botar espaço CB. Não, é verdade. O meu não dá. Lex, Escreve na frente, entre parênteses, pastor Alex. Não Ó. tá entrando também não. Tá lendo? vamos lá. E pra Vou desligar finalizar... do meu, vou desligar do Não, meu meu. foi aqui. Foi? Ô, Nilson, ajuda nós aí, Nilson. Você tá no lugar que você consegue anotar pra mim, Mico? Os nominhos, sim. Mico, saudade de você Quem aqui quer com a o livro, gente. Comenta lá no Instagram. Ah, Raquel apareceu, amiga Raquel. Giovana. Glória a Deus. Só uma coisa aí pra Pra os encerrar. meninos e para os homens Você pode casados, orar né? também, né? Calma aí, Rezar. tem uma coisa ainda que eu não falei ainda, mas fala, pastor. Eu só vou falar uma coisa pra você, assim, que já chegaram uma vez pra mim. Não, né? Várias vezes alguém perguntou pra mim assim: Pastor, eu estou viciado em pornografia, o que fazer? Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês, questionamento. Me fala o porquê que você vê. Aí eu te dou a resposta. Beleza? É bem por aí. Meu Deus. Você precisa ter um sentido, né? Se você vê, não é por acaso. Alguma coisa te motivou. Então, quando você descobrir a pergunta, o motivo qual você vê, a gente consegue te dar a resposta aí. Amém. Não só eu, como os pastores todos, tá? Meninas tem as três aqui, as pastoras aqui, a pastora Viane. E os meninos tem os pastores da igreja aí que podem te ajudar aí. Olha, nós estamos finalizando aqui a terceira parte, né? Parte final. Identidade e sexualidade. Nós queremos agradecer os nossos pastores, pastor Alexandre e pastora Viviane,
né, que incentivou o Ministério Morrer para Viver. Nós também queremos agradecer também a Juliana, o Nilson, que estiveram nos ajudando, né, o meu marido, meu esposo, Leandro, que nos ajudou no início, o Adrian também com alguns materiais, né, nas outras lives, a Mona Lisa também que nos ajudou. Também quero agradecer o pastor Alex, a pastora Geisa do Ministério Casamento Feliz Existe. Do Ministério que liberou eles para nós. Pessoal do Ministério Casamento também que liberou ele para estar aqui. Quero agradecer, pessoal, e dizer uma coisa muito especial e importante. Nós teremos outras lives também. Teremos outras lives com temas que são significativos e importantes, né, para os jovens e para nós. Mas antes, eu até anotei aqui, que eu fui direcionada pelo Espírito Santo e eu quero que a gente faça só nesse momento, ó. Eu até anotei aqui, ó. Eu vou estar representando agora a pastora Vanessa e a supervisora Gislene. Eu vou estar orando e representando o Ministério Infantil. Glória a Deus. E todas as crianças, né, não só da Igreja Casa da Bênção, mas todas as crianças do Brasil. E eu vou estar intercedendo e orando por elas agora. Amém. A pastora Ariana, ela vai estar aqui representando todo o Ministério Morrer para Viver, né, toda a liderança do Morrer para Viver, toda a liderança de jovens da Casa da Bênção do Brasil e do mundo, e de todos os jovens do Brasil. E o pastor Alex e a pastora Geisa vai estar representando todas as famílias, todos os casados, namorados e noivos, amém? Amém, glória a Deus. E nós vamos orar agora, interceder. Sabe por quê, gente? Porque nós falamos sobre identidade, nós falamos sobre sexualidade. E eu quero falar sobre, a gente vai orar por quê? Porque eu falei que o diabo, ele vai começar lá na criança, né? Ele vai querer deturpar a identidade na criança. Verdade. E vai querer, e isso vai se estender na juventude até chegar no casamento. E nós, como igreja do Senhor, nós somos levantados para que isso não aconteça. Né? Nós não fomos levantados com o ministério à toa, né? Nós não estamos aqui brincando de live. Nós estamos aqui porque o Senhor nos deu um direcionamento e a vida das pessoas são o mais importante. Não são as coisas, mas as pessoas, são as almas. Foi para isso que nós fomos chamados. Eu creio que a unção que foi derramada sobre a nossa vida foi derramada porque o Senhor nos chamou para algo maior. Então, nesse momento eu quero apresentar, eu quero colocar diante dessa oração os líderes, todos os líderes do Ministério Infantil, principalmente a supervisora a pastora Gislene, e a pastora Vanessa, que estão à frente desse ministério, né? Fazendo aí um papel incrível junto com as outras meninas, inclusive a pastora Geisa. E eu quero orar pelas crianças, amém? Amém. E eu quero apresentar, eu quero que você, se você está aí com seu filho aí, você abraça o seu filho. Se você estiver com sua criança, coloque a mão sobre a cabeça dela nessa hora. Amém? E eu quero orar e profetizar. Pai, em nome de Jesus, nesta hora eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, a vida das nossas crianças, ó Pai. Meu Deus, as crianças, ó Deus, do Brasil, todas as crianças, ó Deus, levantamos um clamor como a igreja do Senhor nesta terra. Meu Deus, que o Senhor venha proteger a infância, Deus, desse lugar. Meu Pai, nós repreendemos agora, Deus, toda a obra do diabo contra essas vidas que querem roubar, Senhor, a inocência. Meu Deus, contra a pedofilia, nós proclamamos agora uma igreja que se levanta, Senhor, uma igreja que se levanta, meu Deus, contra o abuso infantil, o abuso sexual. Meu Deus, seja quebrado agora, seja rompido agora as barreiras, Senhor. Meu Deus, que o inferno não venha prevalecer contra os seus cordeirinhos, contra os seus pequenos, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que o inferno milita contra as nossas crianças. Assim foi com Maria, com José, quando carregava Jesus em seu ventre. Assim foi com Moisés, ó Deus, quando aquele imperador quis matar as crianças. Meu Deus, porque o inimigo conhece o que o Senhor tem preparado para cada um.
porque Ele sabia que viria um que libertaria o seu povo. E nós sabemos que Jesus já veio e Ele liberta o seu povo do pecado, da escravidão e liberta para a salvação. Deus, o Senhor levantou mulheres e homens de Deus para que as crianças não venham, Senhor, ser roubadas na sua infância. Meu Deus, dá sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, para a pastora Vanessa, para a supervisora Gislene, para todos os tios e tias, Senhor, do ministério, para todo o ministério de crianças do Brasil, da Casa da Bênção e de todos os outros ministérios, porque nós somos uma igreja, nós somos um corpo com o Senhor. Meu Deus, nós somos uma só família com Cristo Jesus. Nós declaramos nesta hora que as crianças são do Senhor. Nesse momento sabemos, Senhor, que crianças estão sendo molestadas. Meu Deus, usa pessoas, usa o teu povo, Jesus. Tenha misericórdia. Crianças logo no ventre sendo rejeitadas. Crianças pequenas ainda, Senhor. Meu Deus, dentro ainda, Senhor, do seu ventre. Meu Deus, muitos querendo um aborto. Pai, nós sabemos o que o Senhor tem. O plano que o Senhor tem para cada vida. Crianças, Jesus, não são rejeitadas. Porque o Senhor disse: deixe vir a mim todas as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Sabemos que crianças são amadas pelo Senhor. Elas são a igreja de hoje. Que as crianças venham profetizar, que as crianças venham ter sonhos, que as crianças, Deus, venham pregar. Meu Deus, que as crianças venham ser usadas por Ti nesta hora, nesta geração, em nome de Jesus. E nós declaramos, ó Deus, que o Senhor Jesus venha sobre nossas vidas e venhamos a ser usados e entender, ó Deus, a importância das crianças no nosso meio, Jesus. Abre a nossa mente, esclarece em nossas vidas e nós viemos em nome de Jesus, abençoamos a cada uma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Neste momento, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, a vida, Senhor Jesus, de cada adolescente, Senhor, de cada jovem, Senhor, em nome do Senhor Jesus, neste momento, Senhor, Deus, que o Senhor possa levantar, Senhor, uma juventude forte, Deus, que não negocia os princípios, Senhor, que não se corrompe, que não se vende, Senhor, que conhece as sagradas escrituras, Senhor, que conhece os princípios da Tua palavra, Senhor, que ama, Senhor, viver em santidade, separado, Senhor, Deus, que ama viver, Senhor, escolhidos por Ti, Senhor, que não negocia, Deus, nada, Deus, nada, que não se corrompe com este mundo mal, Senhor, em nome de Jesus, que não se vende pelo conhecimento, que não se vende, Senhor, pelos prazeres dessa terra, que não se vende, Senhor, pelos desejos desse carnais, Deus, que não se corrompe, Senhor, por amizades, Deus, que não é influenciado, mas é um influenciador, Senhor, que tem um desejo, Senhor, ardente de queimar por Ti, de influenciar uma geração, Senhor, uma geração que vai mudar essa terra, que vai queimar, Senhor, loucamente, que vai proclamar as boas novas do Evangelho da Tua salvação, em nome do Senhor Jesus. Deus, que possa, Senhor Jesus, que possa ser fortalecidos no poder da Tua palavra, em nome de Senhor Jesus. Jovens e adolescentes, Deus, Deus conhece a verdade da Tua palavra, que tem uma vida de devocional, que Te conhece, Deus, não de ouvir falar, mas de caminhar contigo, que tem experiências com Teu Espírito Santo, que Te conhece, Jesus, que Te conhece, Jesus, que Te conhece, Jesus, que conhece o Pai, que conhece o Pai, que anda com o Espírito Santo, que tem experiências com o Espírito Santo no secreto, que tem experiências no secreto com o Espírito Santo, que não negocia, que não se vende, em nome do Senhor
digam mais que não sabem, que nunca ouviram falar, Senhor, que hoje possam se arrepender dos seus maus caminhos e que possam voltar atrás, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que possam voltar atrás. Deus, tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que possa haver em nós santidade, veja em nós santidade, Senhor, veja um desejo, Senhor, veja um desejo de querer, Senhor, de querer o novo do Senhor, que possa haver, Senhor, o desejo de querer o novo, de desfrutar da sua presença, de desfrutar da tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que possam ser cheios, até transbordar do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus querido, Pai amado, a Ti apresentamos, meu Deus, cada casal nas Tuas mãos, Senhor. Cada casamento, Senhor Jesus, aqueles, meu Deus, que estão num momento difícil no seu relacionamento. Meu Deus, que o Senhor venha com a Tua estrutura, que o Senhor venha fortalecê-los. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar o casamento, meu Pai, que é a criação do Senhor. Aleluia. O inimigo tem se levantado, Pai, para destruir aquilo que é o Teu sonho, Pai. Repreendemos todo o mal sobre os lares, fortalecendo a união do casal, que eles venham crescer junto, que eles venham viver o Teu propósito aqui nessa terra, que toda fúria maligna sobre a família venha ser caída por terra, em nome de Jesus, Pai. Nós profetizamos nesta noite casamentos alicerçados em Ti, casamentos santificados na Tua presença, casais unidos no só propósito que é viver a Tua palavra, e aquilo que o inimigo se levanta, que venha ser caído por terra, em nome de Jesus. Aqueles que estão passando momentos difíceis, Pai, momento, Pai, muitas vezes desistiam um do outro, mas que ele venha nesse momento, Pai, ser levantados por Ti, ser guiado pelo Teu Espírito, que toda afronta, todo mal venha ser caído por terra, Pai, que os lares venham ser sarados, que os lares venham ser curados, que a Tua paz venha reinar sobre os lares, o Teu amor, a Tua abundância venha estar sobre os lares, em nome de Jesus, Pai. Nós profetizamos nesta noite que toda legalidade que foi aberta venha ser caído por terra agora, todas venham ser fechadas, que a partir de hoje venha ter um casamento santificado em Ti, Senhor Jesus, que toda porta que foi aberta foi fechada agora pelo Teu Espírito, Pai, que a partir de hoje venha ter casamentos alicerçados, santificados em nome de Jesus, que cada vez mais a quantidade de divórcio, Pai, entre o povo, entre o casamento, a união do casal venha ser caído cada vez mais, Pai, em nome de Jesus. Nós não aceitamos, Pai, e esse índice cada dia mais crescer, Pai. Repreendemos todo o mal sobre a vida dos casais, Pai, em nome de Jesus. Que o amor do Senhor nunca nos falte, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado com a gente nessa noite. Obrigada. 2 horas. Meu Deus. Falou o tema. O próximo tema, nós estamos decidindo se vai ser algo emocional, né? Vai ser algo emocional. Obrigado, gente. Nós gostaríamos de agradecer vocês. Amém. É uma honra estar com vocês. Nós amamos muito eles. Nós os amamos muito. E domingo, depois da manhã, segunda-feira, é aniversário do nosso pastorzão Lex, viu, gente? Não esquece dele, não. Não esquece do pastor Lex. Obrigado, gente. Deus abençoe. Deus Sábado abençoe. tem mais. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Essas orações no final dá um calor na gente. Verdade. Conclui. Gente, não dá um calor essa oração?